Paz e a graça, meus queridos. É um prazer mais uma vez estar com meus amados irmãos. E sábado hoje, dia de cultuarmos ao Senhor, dia de buscarmos a presença de Deus. E eu gostaria de meditar com vocês em um tema muito especial, muito particular. E como é fato que nós estamos vivendo um momento especial, um momento único, um momento de grandes dificuldades, um momento muito difícil para muitas pessoas. Eu queria meditar em especial em um versículo e depois discorrer por outros versículos da Bíblia Sagrada, outros textos da Bíblia Sagrada, se assim o Senhor permitir. Antes eu queria orar com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus pudesse nos dar o discernimento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus e pedir para o Senhor falar conosco nesse sábado, em nome de Jesus. Antes eu quero saudar todos vocês na paz e na graça de nosso Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, fala conosco nesse sábado. Fala conosco e nos dá o discernimento, nos dê a capacitação para que possamos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor quer falar. Abre o nosso entendimento, nos faça compreender a Tua palavra, nos dá discernimento, ó Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te pedimos que o Senhor possa abrir o nosso coração, de forma que possamos compreender a Tua palavra para a glória e honra do Teu santo nome. Fala, Senhor, porque estamos prontos a Te ouvir, em nome de Jesus. Queria, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler com vocês Hebreus capítulo 10, verso de número 38. Somente o verso de número 38 a princípio, que é um texto conhecido de todos os irmãos, mas é um texto que nos faz refletir. Um texto que fala de fé, um texto que fala de justiça, um texto que fala de confiança. Esse texto ele diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é um texto forte, é um texto que a princípio ele é muito impactante, é um texto que ele mexe com as nossas estruturas, porque ele nos chama a tomar uma posição. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, ele, na realidade, chama o cristão a sair de cima do muro. Ele chama o cristão a tomar uma posição de sair daquela posição no sentido de tomar uma decisão, entrar para a realidade da vida, de você realmente se impactar com a vida, de decidir o que você quer da sua vida, se de fato você quer servir a Deus ou não. Quando Deus ele retirou o povo da terra, quando Deus ele levou o povo e aquele povo caminhou durante 40 anos, né, pelo deserto, Deus preparou aquele povo para entrar na terra. E quando nós lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 8, em especial no verso de número 2, está escrito assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ou seja, a Bíblia diz que Deus levou o povo 40 anos pelo deserto para saber, né, o que de fato havia no coração daquele povo. Então, durante 40 anos, Deus provou aquele povo para saber o que de fato havia no coração daquele povo, para Deus realmente testar aquele povo. E isso nos mostra na realidade que muitas vezes, né, Deus nos prova, Deus nos testa para saber o que de fato há no nosso coração e para ensinar também os seus mandamentos. O verso número 3 do capítulo 8 de Deuteronômio diz assim: ele te humilhou, te deixou ter fome e também te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, a Bíblia diz que Deus deixou o homem ter fome, mas também Deus alimentou esse homem. Isso nos faz ter uma conexão com o momento que nós estamos vivendo agora, esse tempo que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades,
talvez as pessoas estão se inteirando das dificuldades neste momento, porque até então as pessoas não estavam se dando conta ainda, achavam que seria apenas alguns dias, e as coisas estão se estendendo a tal ponto que parece que a dispensa das pessoas, as dificuldades das pessoas, o desemprego tem chegado a alguns lares e tudo, e as preocupações têm se estendido em muitos lares. E as pessoas têm começado a se dar conta que a coisa é muito mais grave do que elas imaginavam. E isso tem mexido com a perspectiva de muitas pessoas. Talvez para alguns a preocupação ainda não chegou. Talvez algumas pessoas até acreditem que não vai chegar até elas. Que talvez alguns falem, não, mas eu tenho ali um emprego garantido. Ninguém está garantido em nada no mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo globalizado, onde até aquele que tem o emprego ali mais precário, né, ele foi primeiramente atingido, e aquele que tem um emprego, talvez que seja um emprego público e tudo, ele também pode ser atingido, porque todos de alguma forma ou de outra estão sendo atingidos. E nós estamos vendo aí as pessoas completamente sem saber o que está acontecendo. E o mundo está ali completamente tonto. E nós estamos entrando numa depressão profunda, e o mundo inteiro está sem saber o que fazer. Os países do mundo inteiro estão sofrendo. Então, há desemprego no mundo inteiro. Eu estava vendo uma reportagem agora dos Estados Unidos, as pessoas nos Estados Unidos, são mais de 20 milhões de empregos nos Estados Unidos nos últimos 30 dias que as pessoas perderam. Nos Estados Unidos, as pessoas estão passando necessidades de não ter o que comer. Mais de 20 milhões de pessoas estão recebendo cestas básicas. Quer dizer, um dos países mais ricos do mundo, as pessoas necessitando de cestas básicas porque não tem o que comer. Então essa é a condição de um dos países mais ricos do mundo. Então é algo para se pensar. Então quando nós paramos aqui e vamos refletir sobre esse texto, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, nós precisamos agora entender que a nossa fé, ela precisa ser exercida. E quando Deus, ele fala aqui nesse texto aqui, quando Moisés ele retrata aquilo que Deus de fato está falando para o povo, e diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ou seja, em Deuteronômio capítulo 8, no verso 2 e no verso 3, e diz que ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná, o maná que tu não conhecia, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor vive o homem. Quando Deus ele fala isso, na realidade, Deus aqui, ele está ensinando para o homem que muitas vezes aqui, nós seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande quando estamos na prosperidade de esquecermos do Senhor. E quando estamos na dificuldade, nós lembramos com mais facilidade do Senhor. Às vezes Deus permite a dificuldade, Deus permite que nós venhamos passar por necessidades físicas, básicas, para que nós lembremos do Senhor. Deus permite isso. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de crise que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm lembrado do Senhor com mais facilidade. Muitas pessoas têm chorado, muitas pessoas têm se aproximado com mais facilidade do Senhor. Mas quando nós estamos em prosperidade, nós não lembramos do Senhor. Há uma dificuldade maior de lembrar do Senhor. Então é muito importante parar e refletir sobre isso. Quando ele diz, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. É preciso parar e refletir. É preciso parar e refletir. É preciso parar e pensar que o justo, o sentido do justo, daquele que confia em Deus, ele precisa viver pela fé. Nós estamos vivendo um momento de crise, sim. Esse é o momento de exercer a nossa fé. Se você confiar em Deus, você não vai padecer. Não vai padecer no sentido de morrer na praia. Não vai padecer no sentido de perecer. Dificuldade você vai passar, sim.
Mas se você confiar em Deus, você vai passar por essa crise. Sim, você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, você vai passar por adversidades, sim, vai. Mas você vai vencer, com certeza você vai vencer. Você lembra de Elias lá? Elias e a viúva de Serepta? Você lembra lá em 1 Reis, no capítulo 17? Quando Deus enviou Elias até a viúva de Serepta? Você lembra das circunstâncias em que Elias foi enviado até aquela viúva? Você lembra lá o que aconteceu quando Elias chegou lá? Elias foi enviado lá para ser alimentado. Elias foi enviado lá para ser alimentado. Mas quando Elias chega lá, aquela mulher não tinha nada para comer. E Elias, na realidade, foi enviado lá para alimentar aquela mulher. Quando ele chega lá, ele viu lá aquela mulher padecendo por uma crise. Havia fome na terra. Havia fome no lugar onde aquela mulher habitava. A Bíblia diz que as circunstâncias que aquela mulher vivia eram circunstâncias tristes. E Elias chega ali então e ele vê que na realidade ele precisava ali, ele chega ali necessitado, mas havia alguém mais necessitado que ele, na realidade ele precisava ali exercitar a fé dele em Deus e operar um milagre naquele lugar, porque ele era o agente que precisava ali operar um milagre através do Senhor Deus. E quando nós olhamos para a história da viúva de Serepta, nós vemos ali que Deus operou tremendamente através da vida de Elias, mediante a fé também daquela mulher. Porque muitos olhando o texto daquela viúva dizem não, que ela não tinha fé nenhuma. Mas se você olhar nas entrelinhas, aquela mulher tinha fé sim. Se você olhar, normalmente aqui o crente, quando ele está passando por alguma adversidade, por algum tipo de problema, por algum tipo de tragédia, por algum tipo de fatalidade, ele entra em algum momento da vida em algum tipo de desespero. E nós somos de alguma forma estimulados a entrar em algum tipo de desespero. Mas na realidade isso é por um certo tempo, mas logo vem a consciência de fé, aonde nós confiamos imediatamente em Deus. E a nossa fé em Deus é que faz a diferença. Quando a nossa fé em Deus ela é estimulada, quando nós lembramos das palavras de Jesus Cristo em João 16:33, diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos confiar porque Ele venceu. Aí a coisa muda de figura, porque vem a soberania de Deus, entra a provisão de Deus, o Deus em que nós servimos, o Deus que está sempre do nosso lado, o Deus que está ali para nos abençoar, o Deus que está para nos proteger, o Deus que entra com a provisão para nos abençoar. Muitas vezes nós pensamos que só porque estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos imunes de não passarmos por alguma dificuldade. Não, isso não acontece. Se nós estamos fazendo as coisas de Deus, se nós estamos servindo esse Deus, nós vamos passar por luta sim, nós vamos passar por adversidade sim, mas esse Deus vai estar conosco para ajudar com que nós venhamos vencer, com que nós venhamos vencer as lutas, as adversidades. Jesus, Ele está nos convidando a olhar com fé para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Jesus está nos convidando a confiar nele. Jesus está nos convidando a olhar para Ele e ter confiança nele, que nós vamos vencer, que nós vamos adquirir essa confiança através do foco nele. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa rocha. Se nós confiarmos em Deus, nós vamos vencer. Queridos, o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele viverá pela fé. Ele não pode recuar de forma nenhuma. Ele não pode recuar de forma nenhuma. Nós somos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus que confiam em Deus. É momento de crise, é momento de dor, é momento de dificuldade, é momento que muitas pessoas têm perdido seus empregos, é momento que muitas pessoas
tem entrado muitas vezes em desespero, é momento que muitas pessoas têm chorado, é momento que muitas pessoas estão com suas despensas vazias, as contas estão chegando, as pessoas estão ali com um aluguel para pagar, sendo ameaçadas de despejo, não sabe o que fazer. É momento agora do povo de Deus, da igreja de Deus, ter uma palavra de confiança. É momento do povo de Deus entrar para o seu quarto, enfiar a cabeça no pó, a cara no pó, orar a Deus, clamar a Deus e dar uma palavra de confiança. E confiar em Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É momento da igreja de Deus entrar determinada. Sempre nos momentos de crise, o povo de Deus se sobressaiu. A igreja de Deus se sobressaiu. O próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Então Deus sempre, Ele foi aquele que levantou a igreja quando a igreja estava em momento de declínio, em momento de necessidade profunda. Quando essa igreja clamou, quando essa igreja orou. Então, queridos, é levantar a cabeça, é erguer a cabeça, é confiar em Deus. É confiar em Deus, é despertar. Não deixe que a depressão, não deixe que a angústia, não deixe que a tristeza, não deixe que as coisas fortuitas da vida venha te lançar no caos, te lançar na escuridão, te lançar num canto escuro. Não, você é luz, você irradia luz e você tem que lançar esperança para as outras pessoas. Você é um arauto no meio da escuridão, você é luz, você é um arauto no silêncio, você é uma voz autêntica de esperança numa multidão silenciosa de pessoas desesperadas. Então abra o seu coração e comece a olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Você não é um desesperado que não sabe para onde ir. Você sabe para onde ir. Você tem um sentido, você tem um norte. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Se te mostras fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Faça como Joel, capítulo 3, verso 10. Digo fraco, eu sou forte. Diga hoje, se você se sente fraco, diga: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Se você se sente fraco, diga hoje: eu sou forte. Erga a sua cabeça, confie em Deus. Levanta os seus olhos aos céus. Confie em Deus. Não desça para o Egito. Lá no capítulo 26 de Gênesis, quando Isaac estava determinado a descer ao Egito por causa da fome, Deus falou para ele, para Isaac: não desças ao Egito. Porque lá no capítulo 12 de Gênesis, o seu pai, Abraão, tinha descido ao Egito antes, mas Deus avisou para ele: eu vou te abençoar, porque havia uma promessa sobre Abraão. E falou para ele, Isaac, não descer ao Egito, não fazer como o pai dele tinha descido. Você não precisa descer ao Egito. Deus vai fazer você passar por esse vale. Deus vai fazer você passar por toda essa crise. Mas se você confiar em Deus, autor e consumador da sua fé, ergue a sua cabeça, confie em Deus. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor Deus não tem prazer nele. Então confie em Deus. Ergue a sua cabeça. Confia naquele que é autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É momento da igreja de Deus se posicionar. É momento da igreja de Deus se colocar no centro e exaltar o nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos confiar em Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos cultuar esse Deus. Dentro em breve nós estaremos na igreja, louvando, orando, clamando, exaltando o nome desse Deus, conclamando aos céus
conclamando aos céus, conclamando ao Senhor, dizendo para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque só Jesus pode mudar a situação da sua vida. Só Jesus pode mudar a situação do seu lar. Só Jesus pode abrir essa porta que se fechou. Só Jesus pode impactar esse mundo. Só Jesus é a solução desse mundo. As pessoas estão batendo em portas que não podem se abrir. Só Jesus pode abrir a porta que se fechou. Só Jesus pode fazer acontecer. Só Jesus Cristo pode transformar a sua vida, a sua situação. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu lar. Eu quero orar pela sua família. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que Deus possa derramar a graça dele sobre a sua vida de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Então, ore comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nessa hora. Vamos pedir ao Senhor que Deus possa nos abençoar. Ore comigo. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor nesse momento, ao Pai Celestial, por esse lar, por essa família. Peço ao Senhor que a graça maravilhosa do Senhor venha, meu Pai Celestial, sobre o lar dessa minha irmã, sobre o lar deste meu irmão. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, adentre nessa casa agora, para abençoar essa casa, para proteger esta família, para, Pai Celestial, repreender toda a força do mal, quebra todos os grilhões do inferno, aniquila todos os poderes das trevas, Pai. Não permita, meu Pai Celestial, que essa pessoa entre em desespero, mas que ela confie no Senhor, que ela, Pai Celestial, possa, em nome de Jesus Cristo, adquirir, ó Pai, consistência de fé, que ela possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celestial, alcançar o desejo do coração dela segundo a Tua vontade. Que as comportas dos céus possam se abrir sobre toda a sua família. Que haja salvação nesse lar. Pai, que haja suprimento. Que haja, Pai Celestial, paz, alegria, harmonia, transformação. Eu oro e te peço em nome de Jesus, Pai. Pai, faz acontecer em nome de Jesus Cristo. Ore a Deus. Fale com Deus, peça para o Senhor agir sobre a tua família de uma forma especial. Peça para o Senhor agir de uma forma maravilhosa sobre o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Peça para o Senhor entrar dentro da sua casa. Peça para o Senhor transformar os seus filhos. Aquela porta que se fechou, fala: Senhor, abre essa porta. Age sobre esse lar, sobre essa casa. Seja sacerdotisa, sacerdote dentro da sua casa. Sabe, profetiza dentro da sua casa. Fala assim: Deus, eu oro sobre a minha casa, eu profetizo na minha casa, eu abençoo a minha casa, eu abençoo meu lar. Você pode orar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você pode nesse momento chegar e falar: Senhor, em nome de Jesus Cristo, como sacerdote, como sacerdotisa, você é homem, você é mulher, você é moça, você é rapaz, você é criança, e profetizar sobre a sua casa. Há um Deus todo-poderoso, há um Deus que tudo pode, há um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que transforma. Só depende de você, queridos. Só depende de você. Ora esse Deus. Pai, abençoa, Pai, essa família, abençoa esse lar, abençoa essa vida. Abre essa porta. Derrama sobre essa casa, sobre essa família, as tuas mais ricas bênçãos, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, essa família. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida. Como sacerdote, eu te abençoo. Como sacerdote, nesse sábado, eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família. Saia dessa depressão, saia dessa angústia, saia dessa tristeza. Levanta a tua cabeça. Você é um projeto de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus não te criou para ficar na tristeza, na ignomínia. Deus não te criou para ficar cabisbaixo. Ergue a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus te usar. Seja
profeta de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua vida nesse dia, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todo o povo da Igreja Manancial da Graça. Eu queria que você ouvisse uma canção em nome de Jesus Cristo. Eu queria lembrar que amanhã nós teremos um culto muito abençoado, que amanhã domingo, a partir das 19 horas, nós vamos louvar, adorar o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Adore. Creia nesse Deus. Adore esse Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Adora o Senhor, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, que Deus te abençoe. Cante, adore esse Deus. Adore esse Deus. Deus, adore em todo o teu coração, porque só Ele pode nos abençoar, só Ele pode mudar a nossa vida. Jesus Cristo, o Senhor, só Jesus. Só Jesus Cristo. Se mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a Igreja Manancial da Graça. Que Deus abençoe todos aqueles que nos ouvem. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Morrendo de saudade de vocês. A pastora Isa manda um beijo para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe.